Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar início então à nossa transmissão do estudo do Evangelho de hoje aqui do Centro Espírita Nosso Lar. Para mim é um prazer estar realizando essa atividade pela primeira vez através do Instagram do Nosso Lar. Boa tarde, Sueli, já entrou, já está aqui no ponto. Boa tarde, Daniel. Então, nós vamos fazer hoje uma exposição do estudo do Evangelho. O tema será uma realeza terrestre, que a gente encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2. E o título do capítulo 2 é Meu Reino Não É Desse Mundo. Só que nós iremos estudar o item 8 das Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Bem, eu estou aqui só esperando a nossa querida Kate para acompanhar com a gente a nossa transmissão, para que a gente possa junto fazer esse estudo. Antes dela entrar, deixa eu só aqui falar com ela. Para avisar que eu já estou aqui no ar. Então aqui estamos só esperando a Kate, que é a nossa intérprete, para que a gente possa fazer o nosso estudo de hoje. Então, antes dela chegar, vou fazer aqui logo uma leitura de uma mensagem do livro Sementes de Felicidade. Está ao contrário aqui, talvez vocês não consigam ler. Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. Eu acho muito boa a leitura desses textos do Lorival Lopes. E diz assim: o seu futuro é bom. Você perdeu o negócio, o emprego, a oportunidade, parece que marcha para o futuro negro. Olha, parece com esse momento que a gente está vivendo, né? No entanto, o que pensa Deus a respeito do que você perdeu? Ele tem planos para você, acredite. Amanhã a dor se transformará em alívio, a tristeza em alegria, a angústia em paz. Novo dia, nova situação. Trabalhe e siga confiante. Ânimo. Você planta a felicidade do amanhã quando faz o melhor que pode. Olha que mensagem interessante para nós que estamos aqui passando por esse momento tão difícil de pandemia, né, que às vezes a gente fica em momentos desagradáveis. Vou pedir aqui para a nossa querida Kelly, do Mãos Amigas Espírita, para ela entrar, para que a gente possa realizar a nossa atividade dessa tarde. Olá. Bem, vamos fazer nossa oração. Eu já fiz a leitura inicial aqui da nossa mensagem, nos chamando para um pensamento de esperança, para um pensamento de fé, para que a gente não perca a fé diante dos problemas difíceis que estamos atravessando. Vamos fazer então nossa oração. Amado Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um momento de estudo e de reflexão do Teu Evangelho. Clareia as nossas mentes para que esse conteúdo possa ser assimilado e compreendido da melhor forma possível, que nós possamos vivenciar os conceitos que o Evangelho nos traz como roteiro para a vida, como roteiro para o progresso. Ilumina e protege a todos nós, em especial aqueles que passam por situação de aflição por conta dessa pandemia, da quarentena, muitas pessoas doentes, alguns economicamente bastante afetados. Que o Senhor possa nos iluminar todos, nos ajudar a passar por essa tempestade mais fortes e melhores. Muito obrigado, que assim seja. Bem, mais uma vez, então, aproveitar para agradecer a oportunidade de estar realizando esse trabalho aqui junto ao Centro Espírita Nosso Lar. O nosso propósito hoje é falar sobre esse tema,
uma realeza terrestre. Esse tópico a gente vai encontrar lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, lá no tópico 8. Eu vou tentar resumir o que é a história. Mostra uma rainha, que o título, inclusive a assinatura é uma rainha de França, que, diante da desencarnação, após a morte do corpo físico, ela se depara com uma realidade em que ela não é tratada como uma realeza, em que ela não é tratada como uma autoridade, como alguém que tenha algum tipo de importância pelo seu cargo que ocupa. Ela percebe que todo aquela situação onde ela vive, na verdade, era uma grande ilusão, uma grande fábula. Quando ela desencarna, ela percebe claramente uma rainha acostumada a bajuladores, acostumada a luxos, a conforto, acostumada a vários tipos de regalias. Ela percebe naquele momento que após a desencarnação, todo mundo se nivela. A gente passa a valer não pelas aparências, a gente passa a valer não pelos bens materiais que nós venhamos a possuir, mas a gente vale pela nossa essência. E essa mensagem do livro O Evangelho segundo o Espiritismo nos faz um alerta para que a gente abdique, para que a gente deixe de lado a ilusão de que as aparências, o poder ou a riqueza tenham alguma serventia, tenham algum valor. Porque, na verdade, o valor dessas coisas são passageiros, só enquanto a vida física acontece. Claro que a gente não precisa desprezar o valor de uma autoridade, o valor dos recursos financeiros, mas a gente tem que entender que tudo isso é passageiro e que a nossa essência é espiritual. Nós somos essencialmente espíritos. E como tais, nós devemos estimular o desenvolvimento dos valores do espírito. Na medida em que a gente prioriza os valores materiais em prejuízo dos valores do espírito, aí nós estamos invertendo os valores. Apesar dos valores materiais serem importantes, os recursos materiais serem importantes, eles não são prioritários para o espírito. A gente não pode comprometer o desenvolvimento espiritual com o propósito de angariar bens materiais. Porque é ilógico. Os bens materiais são limitados, são passageiros. Então, eles ficam enquanto a gente está encarnado. Então, se a gente dá prioridade para os bens materiais, quando o corpo físico deixar de existir, aí de que valeu tanto esforço, tanto sacrifício, tanto empenho na busca desses bens materiais? Então, a busca dos bens materiais não pode comprometer o nosso desenvolvimento, o nosso progresso espiritual. A gente tem que trabalhar no sentido de fazer com que a conquista dos bens materiais seja realmente uma luta nossa de cada dia, o nosso pão de cada dia. É importante nós buscarmos o sustento, a prosperidade, o progresso material, sem sombra de dúvida, mas entendendo que esses valores são passageiros, são limitados, e que a gente não pode comprometer a existência do espírito eterno, que depois passa a sofrer por conta do apego aos bens materiais. Imagina como sofre o espírito após a desencarnação, quando ele percebe que teve que deixar todos os bens materiais.
É uma situação de sofrimento enorme, porque a pessoa sente um apego, sente uma ligação muito forte com aqueles bens. É por isso que Jesus falou: não acumuleis tesouro na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça e a ferrugem corroem, mas acumuleis tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corroem, nem os ladrões roubam. E onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, essa grande recomendação de Jesus para nossas vidas mostra que nós temos que colocar o nosso coração nos tesouros espirituais. Por quê? A gente pode muitas vezes pensar que por conta desse apego às coisas materiais, a gente coloca o nosso coração nessas coisas. E aí eu pergunto para você, onde está o seu coração? Está no carro que está na sua garagem? Está no bem, no imóvel que você tem? Está na sua conta bancária? Porque se você tiver que algum dia, e algum dia vai acontecer, de abandonar esses bens, de deixar eles para trás, aí o seu coração também vai ficar. As suas emoções também vão ficar aprisionadas naqueles bens, naqueles recursos. Enquanto isso, o mestre nos recomendou a cultivarmos tesouros no coração. Porque aí, independentemente de estarmos encarnados ou desencarnados, aí a gente vai levar o nosso tesouro com a gente. A gente não vai ter apego com coisas que são passageiras, com coisas que são restritas, limitadas, com coisas que vão ser, que nós teremos que deixar para trás. Então, é por isso que o Cristo, nosso querido Jesus, disse: busque primeiramente o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Ou seja, as pessoas fazem o contrário do que o Cristo falou. Enquanto que ele nos recomendava primeiro buscar o reino de Deus, o que é que a gente faz? A gente busca primeiro os bens materiais. A gente busca primeiro os tesouros da terra. Não é contraditório? Nós, seres espirituais, temporariamente vivenciando uma experiência física, passamos a dar prioridade aos recursos que são passageiros. Então, Jesus nos recomendou: busque primeiramente o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós vivemos numa época e numa sociedade, numa cultura que dá uma valorização excessiva aos tesouros materiais. A gente valoriza excessivamente os bens, as finanças, os imóveis, os recursos. Então, e a gente, com isso, passa a dar um esforço enorme na busca desses bens. E gastamos muita energia. Tem pessoas que acordam de manhã cedo, passam o dia todo trabalhando, chegam em casa tarde da noite e, ao invés de estarem com a sua família, ao invés de estar com seu marido ou esposa, com seus filhos, eles ficam trabalhando ainda num processo em que eles ficam consumidos pelo trabalho. Um trabalho visando sempre ter mais, ter mais. Para quê? Para depois deixar tudo. Para depois a gente deixar tudo isso aí. Muita gente se esforça para ser um grande empresário, para ser um grande executivo de uma multinacional, por exemplo. Mas aí a gente esquece os tesouros da alma. A gente esquece de desenvolver o patrimônio espiritual. E olha, que para desenvolver um patrimônio material desses de grande proporção,
que permite luxo, que permite riqueza, que permite compras as mais variadas, dá muito trabalho. Quando a gente vê uma celebridade, quando a gente vê um grande empresário, a gente pode imaginar que o trabalho que ele tem para conseguir acumular essa grande quantidade de bens é um trabalho imenso. Mas o trabalho para acumular os bens do espírito também requer um esforço muito grande. Então, da mesma forma como é muito trabalhoso acumular tesouro material, exige esforço, exige trabalho, exige empenho, exige dias de suor, também para acumular os tesouros espirituais. Exige uma grande quantidade de esforço, muitas vezes de lágrimas, de suor. E é preciso que a gente se empenhe nisso. Mas aí eu faço uma pergunta para você. O que é melhor? Ser um grande executivo de uma multinacional ou um servidor do Cristo? As duas coisas dão muito trabalho. Ser um servidor do Cristo, um instrumento útil de serviço, de trabalho e de dedicação, exige muito esforço. Assim como ser um grande empresário, um grande executivo, exige um grande esforço. É claro que uma coisa não exclui a outra. Eu posso muito bem ser um grande executivo, um grande empresário e, mesmo assim, ser um servidor do Cristo. Eu posso ser um trabalhador da seara do bem e, mesmo assim, ser um grande empresário, um grande executivo. As coisas não se excluem. Porém, o que acontece é que essa valorização excessiva da matéria, essa valorização excessiva dos bens terrenos, faz com que a gente despreze os bens espirituais, como se eles fossem de menor importância. A gente valoriza e estimula a pessoa ocupada para ganhar dinheiro, a pessoa ocupada para poder ela aumentar o seu patrimônio. A gente diz, olha como a pessoa ali ela é bem-sucedida, olha como ela conseguiu uma carreira bem promissora. E a gente estimula esse tipo de conduta, esse tipo de prática, e não é ruim. É bom a pessoa ser promissora, é bom a pessoa conseguir o conforto material, mas às vezes a gente menospreza aquele que trabalha na seara do Cristo. Eu conheço um empresário que ele é de uma religião evangélica e ele reserva uma parte do seu dia para fazer evangelização, para levar a mensagem do Cristo às pessoas. Ele pega uma parte do seu dia de trabalho. Então, ao invés de trabalhar 8 horas, como a maioria das pessoas faz, ele trabalha 5 a 6 horas por dia e as outras 2 a 3 horas ele entrega ao trabalho da evangelização. Ele é absolutamente criticado por isso. As pessoas dizem, rapaz, você poderia ganhar muito mais dinheiro, você deixa de pegar serviço no seu trabalho porque você fica nessa atividade aí de evangelização. Deixa isso só para o final de semana, deixa isso só para a noite, ou uma vez na semana, mas não, ele faz isso todos os dias. E as pessoas menosprezam, porque ele abdica, ele abre mão da possibilidade de ganhar mais para poder levar a mensagem do Cristo. Assim como muitas pessoas são criticadas porque empresários, profissionais liberais, eles abdicam do seu tempo para se dedicar à família. Quantas pessoas recebem convite para exercer um trabalho e ele diz, olha, eu não posso, porque à noite eu quero ficar com meu filho, à noite eu quero ficar com a minha esposa ou com o meu marido, e aí eu vou recusar o seu convite para esse trabalho. E as pessoas são criticadas.
Olha, mas é um trabalho muito bom, ele vai te dar muito dinheiro, vai te dar um ótimo retorno. Se a pessoa disser, olha, eu já tenho uma renda que atende às minhas necessidades, então, para mim é importante ter um tempo com o meu filho, para mim é importante ter um tempo com a minha esposa, com a minha família. Aí a gente já critica, porque a gente dá uma valorização excessiva para os bens materiais e para as alegrias materiais que eles podem nos proporcionar, para que eles podem nos oferecer. Então, meus irmãos, a gente tem que buscar refletir muito bem com relação a essa armadilha que a nossa sociedade, que a nossa cultura, que a nossa civilização criou para nós mesmos. Essa armadilha de considerarmos os bens materiais como os mais importantes e os prioritários. Porque, no final das contas, a gente vai ter que deixar tudo. A gente vai ter que deixar a conta do banco, quando a gente tem, e aqui nessa época está até difícil a gente poder acumular. A gente vai ter que deixar os bens, os imóveis, os automóveis. A gente vai ter que deixar até o corpo físico. Para quê? Para a gente entrar na vida espiritual. Essa é a realidade de todo mundo. Deixa eu contar o final da história. Vou dar um spoiler. Sabe que o spoiler é quando a gente conta o final de um filme, né? Então, vou dar um spoiler para vocês. No final da história, todo mundo morre. Então, isso aí é um fato. Ou seja, todos nós teremos que deixar a vida física. A vida física vai ser deixada para trás. E na vida espiritual, como mostra esse texto do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, como mostra esse texto, o que vai importar na vida espiritual vai ser o patrimônio moral, os tesouros da alma que nós tivermos capacidade de acumular. Que tesouros da alma? As virtudes morais, o amor, essencialmente, a capacidade de perdoar, a simplicidade, a humildade, a generosidade para com todos, o sentimento de justiça, a paciência. Imagina, quando nós tivermos todas essas virtudes como patrimônios inalienáveis, como patrimônios do nosso ser, será algo muito importante para nós, para nossas vidas. Kate, deu uma falhada aqui. Será que você está me entendendo? Está me entendendo? Tá? Ótimo. Bem, esse é o nosso grande patrimônio. Então, por mais que a gente tenha que lutar para trabalhar, para buscar os recursos materiais, não vamos desprezar a necessidade de nós trabalharmos para a conquista dos tesouros da alma, para a conquista dos tesouros espirituais. Agora, a gente muitas vezes cai nessa armadilha de achar que os bens materiais são mais importantes. E aí faz com que a gente tenha mais fé nas coisas materiais do que em Deus. A gente corre para trabalhar, para buscar, para ter dinheiro para pagar uma escola, para ter um plano de saúde. É bom, é importante, sim. Mas quando a gente não trabalha para desenvolver os valores espirituais, aí nós estamos desprezando um grande valor. Porque aí a gente mostra que nós estamos dando mais valor ao que é material. Muitos de nós temos mais fé, nos bens materiais do que na providência divina. Aí então a gente já tem uma casa, ou já tem um carrinho, e a gente continua trabalhando, continua feito um escravo, sempre para acumular, sempre para ter mais, nessa busca frenética, nessa busca louca por acumular, porque a gente diz assim, não pode acontecer alguma coisa, eu tenho que prevenir.
Não, pode ser que falte, pode ser que algum dia aconteça um problema. Olha, a gente não tem como se prevenir mais do que a bondade divina pode nos oferecer. A bondade divina sempre está providenciando, por isso que é chamada de providência, providenciando o que nós precisamos. Basta que a gente se mantenha em sintonia com os benfeitores espirituais. Então, a gente tem que buscar se libertar dessa grande armadilha, que é essa busca frenética pelos recursos materiais. Você observa que o nosso modelo de economia, o nosso modelo de sociedade, ele é todo voltado para o consumo. Ele diz que a gente vale pelo que a gente tem. A gente passa a valorizar uma pessoa pelo carro que ela anda, pelas roupas que elas vestem, pelo modelo de celular que ela usa. Vê como isso é tão efêmero, como isso é tão superficial. A gente deixa de valorizar o ser humano pela sua essência, pela sua capacidade de generosidade, pela sua paciência, pelo seu amor, e valoriza as pessoas pela aparência. Veja como o nosso modelo de sociedade é supérfluo, é superficial, é raso. A gente deixa de contribuir para o crescimento do ser humano, para a profundidade do ser humano. Então, quando a gente passa a viver conforme os valores do Evangelho, os valores do cristianismo, aí nós percebemos que esse modelo de sociedade, nós não nos encaixamos tanto nele, porque a gente passa a deixar de dar tanta importância para essa busca desenfreada pelo ter, para essa busca desenfreada pelo consumir. Sempre acumular, sempre ter mais e mais. Então temos que nos libertar. Essa talvez seja a grande armadilha dos novos cristãos. Enquanto que, oh meu Deus, agora a Kelly deu uma travada, não sei se ela está me entendendo, se sou eu que estou te entendendo, sendo... pode continuar. Tá, né? Ah, tá bom. Então vamos lá. A gente então tem que ficar precavido. Nós estamos com um grande desafio, nós cristãos do século XXI. Enquanto que os cristãos do século I, eles tinham que se preocupar, porque eles eram lançados nas jaulas para serem devorados por feras. Eles eram torturados, eles eram perseguidos. Os cristãos dos primeiros séculos. Nós não. Nós agora temos um outro desafio. O nosso grande desafio é fugir dessa armadilha, dessa busca frenética só pelo conforto, só pelas comodidades, só pelos bens. Porque isso desvia o cristão do seu verdadeiro propósito, que é a busca do desenvolvimento moral, para o desenvolvimento da solidariedade. Então, nós só seremos, de fato, uma sociedade civilizada quando nós nos abraçarmos como irmãos, quando não nos contentarmos em vermos alguém passando por privações, quando percebemos que alguém está passando por situações de dor e de aflição. Só iremos progredir quando pudermos nos abraçar como verdadeiros irmãos. Bem, nós estamos encerrando a nossa transmissão de hoje, aqui pelo Centro Espírita Nosso Lar. Quero mais uma vez agradecer a todos que nos deram a alegria de acompanharem essa nossa reflexão. É claro que o tema é amplo, o tema requer ainda muita análise, muito estudo sobre ele, mas isso foi só uma amostra do que a gente pode refletir em cima desse tema.
Então, agradeço a todos, agradeço a Sueli pelo convite, agradeço a todos a todos do nosso lar. Não posso deixar de agradecer a Kate e ao grupo do Mãos Amigas. Muito obrigado a todos. Para nós encerrarmos, vamos fazer a nossa oração. Senhor de bondade, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui estudando o teu Evangelho, buscando aprender os caminhos que nos levam à melhoria, ao aperfeiçoamento. Conduz as nossas vidas para que nós possamos ser cada dia melhores, possamos ser instrumentos do teu amor para contribuir na nossa sociedade, na nossa comunidade, buscando o bem comum, buscando a felicidade de todos. E ampara especialmente os nossos irmãos que estão sofrendo por conta dessa pandemia. Que o Senhor possa amparar os que estão doentes, os seus familiares, cuidar daqueles irmãos que já desencarnaram, também proteger e iluminar as equipes de saúde que estão na linha de frente do combate a essa doença, e em especial pelos nossos governantes, para que possam trabalhar de forma integrada, generosa, buscando o bem da nossa sociedade. Continua nos iluminando sempre, Senhor, nos amparando e nos fortalecendo em todos os momentos. Mais uma vez, te agradecemos e esperamos que assim seja. Muito obrigado a todos. Obrigado, Kate. Felicidades. Ótimo final de semana. Tchau, tchau.